Nesse vídeo eu vou te contar como eu fiz para atrair a faculdade que eu tanto sonhei usando a minha fé e a lei da atração. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações para novos vídeos. E bora que eu vou te contar! Quando eu era criança, eu tinha muitas dificuldades nas aprendizagens e eu ouvia muito: nossa, ela é muito burrinha, ela não consegue aprender. Muitos programas sabotadores que impediam a minha mente de avançar. E eu fui crescendo ouvindo isso. Esses programas ficaram rodando na minha mente todo o tempo, que eu era burra, que eu não conseguia aprender, que eu era a burrinha da família, enfim. Hoje eu sei que essa dificuldade que eu tinha de estudar era devido ao TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Eu não era hiperativa, eu era hipoativa, eu era até muito quietinha na sala de aula. Porém, esse déficit de atenção, ele não deixava com que eu prestasse atenção nas explicações. Enquanto o professor estava lá ministrando as aulas, eu estava em outro planeta. Quando eu voltava, já tinha acabado a explicação, eu estava totalmente perdida e eu não conseguia seguir a sequência das aulas, devido a essa falta de atenção. Mas isso eu fui descobrir muito tempo depois. Só que isso me prejudicou muito na infância. E com o tempo isso foi agravando. Quando chegou no ensino médio, eu quis parar nos meus estudos. E aí o tempo foi passando, namorei, casei. Quando meu filho tinha 3 anos de idade, eu separei. Meu casamento não deu certo. E aí quando eu separei, eu me senti totalmente perdida, porque eu não tinha estudo, não estava preparada para o mercado de trabalho, porque eu fui criada para ser do lar e não para trabalhar fora. E com a separação, como eu não tinha renda, eu voltei a morar com os meus pais. E quem já passou por essa situação sabe o quanto é difícil você ter que pedir dinheiro para comprar uma roupa para você. Eu não tinha nenhum tipo de renda para isso. Era muito humilhante para mim passar por essa situação e eu não estava mais suportando aquilo. Até que eu comecei a lembrar dos livros que eu havia lido há um tempo atrás, numa biblioteca que eu havia retirado, que falava sobre a lei da atração, o poder do pensamento positivo, o poder do subconsciente. Só que eu tinha muita teoria e não colocava em prática. E aí eu comecei a pensar em praticar aquilo. E eu criei coragem e eu comecei a observar e eu senti que os meus pensamentos não eram adequados com o que eu havia lido nos livros. Que os livros diziam que eu deveria de fazer afirmações positivas, que eu deveria cuidar dos meus pensamentos. E eu entendi que isso era orar sem cessar, porque eu tinha que estar sempre cuidando do que eu estava pensando. No início, é muito cansativo isso, você ficar pensando e monitorando seus pensamentos. Mas com o tempo, você vai pegando a prática e você vai detectando esses programas sabotadores que estão instalados no seu subconsciente e que vai jogando um veneninho na tua mente para que você não avance nos seus sonhos. E aí eu comecei a perceber que quando eu queria fazer alguma coisa, que eu queria, por exemplo, quando eu falava que eu queria voltar a estudar, vinha aquilo: você não vai conseguir, você é muito burra, você não vai ter condições de seguir os estudos. E eu comecei a cancelar esses pensamentos e dizia: eu consigo, eu sou inteligente, eu vou conseguir, né? Isso é mentira, não são verdades, isso falaram para mim, eu não sou isso que falaram para mim. E aí eu comecei a fazer essas afirmações. E toda vez que eu passava na escola, que eu havia parado de estudar, eu dizia: eu vou voltar a estudar aqui e eu vou ter êxito nos meus estudos. E eu comecei a fazer essas afirmações. Até que abriu na cidade, nessa escola, um curso, um vestibulinho, na verdade, para as pessoas terminarem o ensino médio, né, que haviam parado e queriam retornar a estudar. Só que tinha que fazer esse vestibulinho porque eram vagas limitadas. E eu pensei: essa é a minha oportunidade. Ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, eu quis fazer. Mas eu entendi que o medo é muito limitador. O medo é uma das vibrações mais baixas que tem e que impedem de você avançar. Você tem que superar o medo. E aí eu acreditei e eu estudei para fazer esse vestibulinho. Gente, eu tremia tanto na hora de fazer esse vestibulinho que eu quase não conseguia segurar a caneta. Aí eu comecei a respirar, a me acalmar e ler a prova e consegui fazer a prova. Então eu consegui passar nesse vestibulinho. E aí eu comecei a fazer o curso, e aí eu comecei a perceber de que eu não era burra. Eu apenas tive que descobrir um novo caminho para eu aprender. Que quando eu percebia que eu estava em outro planeta, eu puxava o meu consciente
para estar presente, para eu prestar atenção no que estava sendo ministrado em sala de aula. E aquilo me facilitou muito. Eu compreendi o meu processo de aprendizagem e o que me prejudicava. E eu ainda hoje tenho que prestar muita atenção, porque senão eu saio viajando aí, divagando com os meus pensamentos. Aí eu tenho que me puxar para o modo presente. E aí eu comecei a acreditar mais em mim, que eu poderia realizar os meus sonhos, não é? Que a gente tem que começar, nós temos que começar de coisas pequenas, porque o nosso subconsciente, ele nos sabota quando a gente quer coisas muito grandes. As pessoas, em vez de começarem, eu quero um valor X em dinheiro, eu quero um salário de tanto. As pessoas já querem valores exorbitantes. Não, a gente tem que começar os passos pequenos para o nosso consciente, passando para o nosso consciente, e ele ir recebendo e trocando esses programas que já estão instalados na nossa cabeça. E aí eu comecei a estudar e acreditar em mim, eu vi que deu resultado. E aí eu comecei a acreditar que eu era capaz de enfrentar uma faculdade. Olha o avanço de quem não conseguia aprender, já estava sonhando com uma faculdade. Então eu comecei a me visualizar fazendo faculdade. E a faculdade que eu queria cursar ficava em outra cidade. Eu iria ter que todos os dias viajar para eu ir até essa faculdade que eu queria cursar. Só que também era uma faculdade muito disputada e que muitas pessoas queriam fazer. E ela era particular. Um dia eu estava estudando e chegaram umas pessoas para falar dessa faculdade e distribuíram folders para os alunos. E eu peguei aquele folder, eu peguei aquele folheto e levei para casa e deixei dentro da minha Bíblia. E eu disse para Deus: Deus, tu és o dono do ouro e da prata, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar essa faculdade, o Senhor pode financiá-la para mim. E todos os dias eu pegava aquele folheto e eu me visualizava e eu dizia: eu vou fazer essa faculdade, eu vou fazer esse curso que eu quero. E todos os dias eu fazia esse processo, até que apareceu a prova do Enem. E eu decidi: eu vou fazer essa prova. Na cara e na coragem, e eu vou conseguir. E eu me visualizava recebendo a minha nota da prova do Enem e me matriculando na faculdade que eu queria. Gente, chegou no dia de fazer a prova, eu cheguei em cima da hora e os portões fecharam. Quando eu vi o portão fechado, eu pensei: não acredito. O medo tomou conta de mim, a decepção tomou conta de mim, e eu pensei: não, eu não posso agir assim. Eu tenho que pensar que vai dar certo, algo vai acontecer para que eu consiga fazer essa prova ainda hoje. E fui me encaminhando até o portão, que seria o portão que eu iria entrar para fazer a minha prova. Quando eu cheguei perto do portão, o portão abriu. Quando eu vi a pessoa que abriu o portão, essa pessoa me conheceu no tempo que eu já tinha estudado na escola. E eu não falei nada para ele, ele simplesmente olhou para mim e disse assim: entra e finge que não me viu. E eu entrei e eu fingi que eu não vi ele e me direcionei para a minha sala e fiz a prova. Então, as coisas colaboraram comigo naquele momento para que eu pudesse. Quando é para você, nada tira de você quando tudo está favorável, quando você está acreditando que as coisas vão acontecer. Não importa o que acontecer para tentar atrapalhar, aquilo não vai conseguir te parar, você vai conseguir. Eu fiz a prova. Gente, eu passei no Enem. E a nota que eu tirei, eu podia me inscrever em 5 faculdades. Eu não sei como é hoje, mas no tempo que eu fiz eram 5 faculdades. E a primeira opção eu coloquei a que eu queria cursar. E eu consegui bolsa integral nessa faculdade que eu queria cursar. Foi tudo tão surreal para mim que ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava lutando para isso, que eu estava me esforçando para isso, as coisas aconteceram de uma forma tão rápida que era difícil de acreditar. Mesmo assim, tem algumas coisas dentro da gente que dizem: nossa, isso é impossível de acontecer. Mas não, isso é possível sim, você tem que acreditar e visualizar. E o interessante é que foi feito passo a passo, não foi uma coisa milagrosa que aconteceu no passe de mágicas, não. Foram feitos processos para que eu conseguisse realizar aquele desejo que eu estava buscando. Então eu fui para a biblioteca, eu estudei, eu me preparei para que Deus colocasse situações para que o universo pudesse se organizar e eu receber o que eu estava buscando. E as coisas funcionaram de uma forma assim, numa engrenagem, tudo foi acontecendo de uma forma perfeita. Então, quando nós queremos alguma coisa, nós temos que ter um foco e cuidar os programas sabotadores que estão rodando na nossa mente, que estão nos impedindo de alcançar os nossos objetivos. Para mim,
alguns meses atrás, eu cursar uma faculdade era uma coisa surreal e se tornou possível. E aí, quando eu recebi a notícia de que eu havia conseguido a bolsa integral, eu fui fazer a minha matrícula. Chegando lá, faltou um documento, a pessoa meio que quis travar a minha inscrição e ela disse que tinha faltado um documento da pensão do meu filho. Eu nem imaginava que eu tinha que declarar a pensão, mas, né? E aí eu voltei para casa e ela me deu um prazo de 3 dias para eu conseguir fazer aquilo. E como era uma cidade pequena, 3 dias não eram suficientes para eu encaminhar esses papéis. A internet não é como nos dias de hoje, que todo mundo tem um celular com internet, todo mundo tem computador em casa. Era um processo mais moroso, mais demorado. E eu voltei 3 dias depois, mas o processo não estava concluído, mas eu voltei com os papéis que eu tinha. Só que chegando lá, a pessoa que tinha colocado empecilhos para eu fazer a minha matrícula, ela não estava mais lá. Ela foi transferida para outro setor. E a pessoa que fez a minha matrícula, ela não deu importância para aqueles documentos. Ela falou para mim, olha, isso aqui não vai fazer diferença na sua matrícula. Eu posso efetuar sua matrícula tranquilamente. E a minha matrícula foi efetuada. Eu saí de lá tão radiante, tão feliz, porque só quem passou pelo processo de uma pessoa que era burra, que é uma pessoa incapaz, que ela não conseguia aprender, para estar entrando em uma faculdade e que a realidade dela estava mudando totalmente e que eu vi que eu era capaz. Vocês já imaginaram se eu tivesse acreditado para o resto da minha vida que eu não era capaz, que eu era burra e que eu não iria conseguir aprender? A mudança de chave na minha mente foi fundamental para que eu conseguisse esses objetivos. Só que eu tinha um porém. Eu precisava ter uma renda financeira para que eu pudesse manter as minhas passagens e todos os demais gastos que eu teria com esse processo para eu começar a frequentar a faculdade. Mas isso eu vou te contar em outro vídeo. Mas o importante de tudo isso é que eu consegui vencer esses programas sabotadores que tinham sido programados na minha mente, que eles estavam rodando e impedindo que eu avançasse. Então, até ali, até aquele ponto, eu havia conseguido vitória. Agora tinha outro processo que eu tinha que criar na minha mente para eu vencer algumas barreiras também, que era a questão financeira. Porque eu nunca tinha tido uma renda, então eu não sabia como aquilo funcionava. E eu tinha que trabalhar na minha mente de que era possível e eu iria conseguir. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações. E até breve!